Tá, pra quem queria o açaí aparecendo nos vídeos, tá aqui. Tá, esse gato ele tá cada vez mais gordo, cada vez maior, mas tá muito saudável, né, bichinho? Ó, até agora ele não comeu nenhum quadrinho e eu espero que continue assim, certo? Eu sei, vamos continuar nessa parceria. Tá, eu sei que esse vídeo pode parecer um programa atrasado de 2019, mas por que eu tô falando desse assunto tão tarde assim? Semana passada eu joguei lá no Twitter do Dois Quadrinhos a capa do Immortal Hulk número 2 da Panini, que já chegou nas bancas de São Paulo. Aí eu postei, galera, olha só, chegou o Hulk 2, né, porque foi toda uma saga pro primeiro volume sair nas bancas e tudo mais. E aí boa parte do pessoal começou a dizer que não compraria o volume 2 do quadrinho por conta do que o Joey Bennett fez. E só te atualizando rapidão, se tu tava, sei lá, em Marte, no finalzinho do ano passado, mas no programa Pânico, rolou uma treta entre o Glenn Greenwald e o Augusto Nunes, que é um jornalista que trabalha lá na Jovem Pan. Os dois eles discutiram e tal, e aí o Augusto acabou dando um tapa no Glenn. E aí o Joey Bennett resolveu responder, né, e comemorou a agressão. Ele disse que, tipo, alguma coisa como, merecia um soco, não só um tapa, esse tapa foi por todos nós. Como tu deve estar sabendo, o nosso país está extremamente polarizado, politicamente falando, e o Joey Bennett é contra o Glenn Greenwald, né? Ele tá do lado oposto do Glenn. Tá, em primeiro lugar, eu discordo politicamente do Joey Bennett, certo? Pelo menos o que eu vi ele já se manifestando não é a minha opinião, mas whatever. O ponto é, ele comemorou uma agressão, sabe? E incentivou. E ele trabalha na Marvel. E aí, essa é uma postura que não dá, sabe? Cara, não importa de qual lado político tu esteja, não faz o menor sentido tu trabalhar numa empresa como a Marvel e incentivar a violência. E ele, aparentemente, se arrependeu, né? Ele postou lá no Facebook dele um pedido de desculpas. O que me deixou triste nesse caso todo é que um autor que eu tava mega empolgado, mega feliz, sabe? Deu uma de torcedor de futebol de estádio, sabe? Tipo, isso me deixou bem decepcionado, assim. E vou ser sincero, tá? Deixa eu dar minha argumentação primeiro antes de falar o que eu penso. Nesse vídeo, eu vou citar alguns exemplos de caras que eu gostava muito e que eu tinha muita fé e de repente fizeram alguma besteira. Na prática, os próximos dois exemplos que eu vou dar não tem nada a ver com o que o Joey Bennett fez, tá? São casos muito mais sérios, assim, em níveis inacreditáveis, sabe? Tipo, o Joey Bennett falou uma besteira na internet. O primeiro deles é o Kevin Spacey, que é um dos maiores atores que já pisou no planeta Terra. O Kevin é um monstro, é o autor do House of Cards, do Beleza Americana, do Seven, os Sete Pecados Capitais. E atualmente ele tá banido de Hollywood porque ele teve vários casos de assédio sexual. Ele chegou a postar um vídeo na internet assustadoramente doentio relacionado a House of Cards, mas eu acho que, sei lá, talvez uma expectativa dele de voltar pra série. No fim não rolou, ele continua isolado de Hollywood. E aí um outro cara, que eu também gostava muito, e fez algo horrível e imperdoável, como o Kevin Spacey fez, foi o Max Landis, que eu não sei se tu sabe, é o escritor do American Alien, né, aquele gibi legal do Super-Homem, que é um dos meus favoritos, do Dirty Gentleman, que é uma série maravilhosa que tem na Netflix, e do Bright, que também é um filme da Netflix, que eu acho mais ou menos, mas enfim, né, era um cara que tinha potencial para ser um dos maiores roteiristas, assim, do momento, e ele foi acusado de assédio por 8 mulheres, tá? Como eu falei antes, esses casos eles não se comparam com o que o Joey Bennett fez, mas eu acho que são exemplos que eu posso dar de caras, pelo menos que me veio na cabeça, assim, de caras que eu gostava muito e fizeram alguma besteira, e eu tenho que decidir se eu devo, por exemplo, continuar acompanhando os trabalhos antigos, né, ou coisa do tipo. E o que eu penso? Dá pra continuar acompanhando. Pelo menos na minha visão. Por quê? Os trabalhos antigos, né, ou coisa do tipo. E o que eu penso? Dá pra continuar acompanhando. Pelo menos na minha visão. Por quê? Pega, por exemplo, o Joey Bennett, especificamente ele. Pega, por exemplo, o Joey Bennett, especificamente ele. Vamos supor que tu queira demonstrar algum protesto, alguma coisa assim, ou mesmo não gosta do cara e quer parar de ler o Hulk Imortal, que é um título muito bom. Tu é livre pra fazer o que tu quiser, é óbvio, né? Mas eu vou dar... A ideia desse vídeo é fazer pensar. Cara, tem um escritor aqui, que é o Al Ewing, que é um monstro da Marvel, um cara que tá fazendo um trabalho incrível no Hulk. Não é um cara no gibi do Hulk. Tem um editor, tem milhões de pessoas envolvidas dentro desse gibi pra ele sair exatamente desse jeito. E não só um cara. Então, eu acho que não é justo, vamos dizer assim, com os outros colaboradores, tu parar de ler um gibi por conta de uma besteira que um deles fez. Sei lá, se o Joey Bennett de repente lançar um trabalho solo, eu acho mais justo. Mas nesse caso, não. E sendo que mesmo que tu não compre o gibi no Brasil, sabe, como protesto, talvez, de não incentivar o trabalho de um cara que fez o que ele fez, tu não vai estar exatamente prejudicando muito o quadrinho, porque o que importa são as vendas nos Estados Unidos. O quadrinho, na verdade, ele está sendo republicado pela Panini no Brasil. É lógico que dá um
sentimento de tristeza, talvez de decepção, quando tu vai ler o quadrinho, sabe? E pensa no que rolou. Mas eu acho que não é o suficiente pra parar de ler. Ainda mais que é um dos principais títulos da Marvel, sabe? Não, pra mim não faz sentido parar. Pode parecer que eu tô tentando dar uma desculpa pra poder continuar a ler o gibizinho do Hulk. Mas eu acho que é isso, sabe? Tem outros caras envolvidos, tem o Al Ewing, e eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho dos caras, tá? Mas esse vídeo só vai ficar legal se tu comentar aqui embaixo e ter o teu nome aqui, tá bom? Era isso, espero que tenha sido legal aí, tenha te feito pensar. Eu vou indo lá, tá? Tchau.